Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez, uma alegria estarmos aqui juntos, meditarmos no Evangelho de hoje, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Nosso Evangelho de hoje está no capítulo 17 de Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, o homem de bem. E esse capítulo do Evangelho, o título desse capítulo é Sede Perfeitos, quando Jesus nos convida à perfeição como nosso Pai, como Deus nosso Pai. Então a reflexão nossa está no item 3, que é sobre o homem de bem. Esse trecho do Evangelho é Kardec comentando sobre os caracteres do homem de bem. Os Espíritos vão falar sobre esses caracteres lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, que vão das questões, se não me falha a memória, 872 até 893, algo assim. Então, Kardec abre esse trecho do Evangelho falando que o homem de bem, e homem a gente sabe que aqui a gente está se referindo, Kardec se referia à humanidade, né? Tanto, ou seja, homem, mulher, espíritos encarnados, né? Então, ele fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, o que seria a lei de justiça, amor e caridade? Está no Livro dos Espíritos, nas leis morais, que fala da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos encontrar que os Espíritos nos falam que a justiça, quando Kardec questiona, o que seria a justiça? E aí os Espíritos falam que a justiça, ela se dá de tudo aquilo que nós não queremos que seja feito para nós não vamos fazer para o outro. E ele fala isso, como que isso pode ser seguro, né? Ele fala, porque de forma natural nós nunca vamos querer o nosso mal. Então, se eu não quero o meu mal, não vou fazer o mal para o outro. Então, é justo tudo que não for mal para mim, não também ser mal para o outro. E aí, quando ele fala de amor e caridade, o amor, a lei de amor é a regra de ouro, por assim dizer, né? Então, quando nós amamos o outro e os espíritos, e Jesus nos convida a amar inclusive os inimigos. Então, amar o outro, quando fala amar os inimigos, não significa, até Jesus, os Espíritos nos falam, não esperava que nós tivéssemos o mesmo carinho por alguém que tem um afeto, tem todo o nosso respeito, o nosso amor, ou alguém que é tido como nosso inimigo, né? Então, mas esse amor se diz a respeito, respeitar o outro, ainda que seja um inimigo declarado, né? Até porque, se nós formos olhar com muita sinceridade, como o Divaldo fala nesse livro que eu vou trazer um pouquinho para nós no final, ele fala quem é, se a gente for olhar e perguntar aqui, quem é o nosso maior inimigo? Se nós perguntássemos, nós temos algum inimigo? Certamente que nós temos, mesmo que nós os desconheçamos. Mas quem é o maior inimigo nosso, de cada um de nós? Nós mesmos. Né? Porque Deus nos criou para a evolução, para a perfeição relativa, quando nós já estivermos ali na condição de espíritos crísticos, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque nós que ditamos esse ritmo, né? Então, voltando para as leis morais, para a lei de justiça, amor e caridade, e o que os espíritos definem lá como exercício da caridade? A caridade, eles falam a lei de justiça, amor e caridade, é quando nós temos benevolência, exercício da indulgência e perdão para com todos indistintamente. Isso é o exercício máximo da caridade, segundo os Espíritos, eles vão falar isso para a gente na lei de justiça, amor e caridade. Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 918, está lá, caracteres do homem de bem. E aí Kardec, ele pergunta para os Espíritos, ele fala, como que a gente pode identificar o progresso de um Espírito? Como que se identifica o progresso de um Espírito? E aí os Espíritos vão responder que, mais ou menos assim, que aquele que pratica
pratica a lei de Deus e que já enquanto encarnado, ou seja, já enquanto na matéria, consegue antever, vivenciar a vida futura como se fosse a vida do Espírito. Ou seja, ele vive aqui na matéria, pratica, exercita tudo que nós temos de responsabilidade, de profissão e etc. Mas o seu dia a dia é pensando sempre na sua vida futura, pensando na sua vida enquanto espírito, já antevê a vida do espírito. E aí uma das coisas muito importantes que os espíritos nos trazem, a gente vai se reportar à questão 919, que como que a gente pode fazer isso? Como que nós nos tornamos homens de bem? Como que a gente vai fazendo isso? Porque é um processo diário. E na questão 919, Kardec pergunta, e aí os espíritos falam, conhece-te a ti mesmo. Ele fala, um sábio da antiguidade já falava isso. E aí quem responde essa questão é o Espírito Santo Agostinho. E aí ele vai falar que o melhor caminho, ele fala, fazeis como eu fazia quando eu estava entre vós. Que é todos os dias, ao final do meu dia, eu, antes de deitar minha cabeça no travesseiro, eu deitava e já pensava, alguém tem alguma coisa contra mim nesse dia? Eu fiz algum mal para alguém? Tem alguma coisa que eu fiz de forma voluntária contra alguém ou que eu fiz sem perceber? E passa o dia inteiro nos nossos pensamentos. E aí quando a gente tiver alguma dúvida se a gente fez certo ou se fez errado, ele fala uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente não se atenta quando lê o Livro dos Espíritos. É claro, pensar sempre como Jesus, né? Jesus agiria como no meu lugar? Mas está com dúvida ainda? Ele falou, então faz o seguinte, nós vamos nos colocar no lugar do outro, fazendo o que nós estamos fazendo. Vamos supor que nós fizemos algo para alguém. E se fosse eu no lugar dele e eu fazendo isso para ele? Eu gostaria? Ele falou, certamente que esse é o maior crivo, porque aí se nós fizemos alguma coisa que magoou, quando a gente se coloca e vai para o lado do outro, a gente vai perceber, não, se fosse eu ia ficar magoado. Nós vamos perceber quando de fato aquilo nos magoa. E agora, esse trecho do Evangelho sobre o homem de bem, eu acho importante. Tem coisas que nós gostamos de comentar, nós estudamos o Evangelho, trazemos aqui e vamos comentando e vamos trazendo a nossa percepção do Evangelho. Mas esse trecho do Evangelho, o Homem de Bem, tem alguns trechos que eu acho importante nós lermos, para ver como que Kardec, inspirado e trazendo ali a luz dos Espíritos, dos ensinos dos Espíritos, nos fala o que é o Homem de Bem. Então eu vou lendo algumas frases e nós vamos conversando e comentando, tá bom? Então, nesse trecho do Evangelho, vamos lá. Ele fala, eu vou ler alguns trechos, né, destacando, eu não vou conseguir ler tudo porque o trecho é bem grande, mas eu vou destacar alguns trechos e aí convido depois para que todos vão ao Evangelho e leiam a íntegra, que é um trecho maravilhoso. E aí ele fala sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que fizessem para com ele, como nós trouxemos no começo. E aí ele fala, tem fé em Deus e na sua bondade. Porque quando nós temos fé em Deus e na sua bondade, as desigualdades, as dificuldades que nós encontramos, nós sabemos que nada acontece quando nós vamos olhar, por exemplo, para as questões que estão acontecendo no mundo, quando nós olhamos para guerras, quando nós olhamos para desigualdades sociais. Então, se nós compreendemos a lei de Deus, como a doutrina espírita nos ensina, que nascemos simples e ignorantes, vamos evoluindo, temos o livre-arbítrio e vamos reencarnando, então cada um de nós está em uma jornada, cada um está em uma condição social, em uma condição intelectual, que foram escolhas que nós fomos fazendo, nós fomos dando direcionamento para chegarmos até aqui. Então ele fala que o homem de bem, ele tem fé em Deus e na sua bondade. Ele sabe que Deus é justo, infinitamente justo e bom, né? E que a despeito do que está acontecendo, tem a justiça divina, e que às vezes nós desconhecemos hoje o porquê está acontecendo, mas sabemos que Deus é justo.
tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Então é isso que nós falamos no começo, ele sempre pensa no futuro e vive a vida da matéria, vive profissão, vive em ambiente de família, vive as dificuldades, o que quer que seja, mas ele sabe que a vida dele real, que a nossa vida real é a vida do futuro, é a vida do Espírito. Nós estamos só de passagem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, são processos que nós estamos vivenciando. E as aceita sem murmurar. E eu concluí essa frase porque essa aqui, o restinho final é importante para nós. Quando nós compreendemos a bondade divina, quando nós compreendemos as leis de Deus, compreendemos que essas leis estão em nossas consciências, que nós estamos num processo que é um progresso, nós não vamos nos revoltar contra Deus, nós vamos aceitar a nossa condição e aquilo que nós pudermos mudar, nós vamos mudar, mas nós não vamos nos revoltar, porque nós compreendemos as suas leis e a sua bondade. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Então aqui é o exercício da caridade, é tudo quanto nós pudermos, e como a doutrina espírita nos ensina, todos nós que estamos aqui, por isso que a doutrina espírita nos fala, os espíritos nos orientam e nos convidam, que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é algo que todos nós podemos fazer, em maior ou menor instância. Nós podemos oferecer um ouvido, nós podemos oferecer um sorriso, nós podemos contribuir com uma rifa, nós podemos comprar um livro, nós podemos contribuir e participar da peça. Então, todos nós podemos, de alguma forma, dar o nosso quinhão e a nossa contribuição, de forma direta ou indireta, doar um pouquinho do nosso tempo que seja. Como os trabalhadores da casa estão aqui, como nós viemos, cada um que vem aqui, a gente está doando o nosso tempo. E nós que estamos aqui, se nós estamos conectados com o Evangelho, se nós estamos conectados, estamos presentes aqui, nós também estamos doando os nossos fluidos, porque esse trabalho aqui não é só nós que estamos encarnados aqui. Os mentores da casa, os benfeitores estão aqui, e todos aqueles que estão aqui conectados estão recebendo. E também o plano espiritual às vezes precisa de fluido de quem está encarnado, o fluido vital de quem está encarnado, para ajudar alguém que está no plano espiritual. Então aqui nós também estamos recebendo, estamos doando e fazendo o nosso trabalho de contribuição também. Estar aqui também é movimento de caridade. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de etnias, isso é importante, nem de crenças, nem de ideologias, porque vê irmãos em todos os homens. Esse é o objetivo. Nós nos enxergarmos o outro como nosso irmão e como sociedade fraterna. Esse é o grande objetivo. Respeita os outros, todas as convicções sinceras, e não lança, não fica questionando, não acusa, né? Ele fala anátima, ou seja, não questiona as ideologias dos outros, né? Ou aquele que pensa diferente da gente. Isso, gente, vale para tudo, né? Vale para as orientações sexuais, vale para a política, vale para a religião, vale para tudo. A gente aceitar o outro como o outro é. Assim como eu também quero esse direito de ser como eu consigo ser, eu preciso aceitar o outro como ele é, em toda a sua singularidade. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Nós sabemos que, na verdade, todos nós temos que ter o respeito para com o outro
e o exercício da caridade para com todos. Às vezes nós não conseguimos, mas aqui a gente está falando de ser um homem de bem. E no final, nós vamos ver que o que Kardec nos fala ao final de o que é ser homem de bem e de todas essas qualidades. Nós sabemos que tudo isso que está aqui é um rol muito extenso e que nós temos que buscar. Mas o objetivo da doutrina é esse, ter um parâmetro para a gente saber o que nós precisamos buscar. Porque nós estamos aqui para a renovação e para a transformação, né? Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Tudo que nós temos aqui hoje é muito precário, é uma posse muito rápida, não é? Nós estamos de passagem. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito da qual deverá prestar contas. E que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir a sua satisfação pessoal apenas e a das suas paixões. E aí eu já vou ir para o final, que é o que o Kardec finaliza para a gente, porque nós queremos ainda complementar com mais algumas citações. E aí ele fala: o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. E o que Kardec fala para nós aqui ao final é maravilhoso, porque ele fala: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, todo esse rol aqui ainda não é tudo que define um homem de bem, que define, por exemplo, Jesus Cristo, não é? Então, mas quem se esforça para estar nesse caminho, para cumprir com todas essas que estão aqui nesse rol, já está no caminho de transformar-se em um homem e uma mulher de bem. Queria continuar a nossa reflexão do Evangelho, trazendo no livro Obreiros da Vida Eterna, porque tem relação com a nossa reflexão de hoje. André Luiz nos traz no capítulo, acho que é Ser Cristão, ou Exemplo Cristão. Ele fala de um espírito, né, que estava encarnado, que trabalhava na casa espírita, e pelo que parece, ele trabalhava também com palestra, né, e aí tinha uma família, foi um homem que, um pai de família honesto, correto, frequentava a casa espírita, dava palestra, fazia o que ele entendia ser o melhor. E aí o que acontece? Ele desencarnou, e o André Luiz estava com uma equipe lá participando do processo de desencarne dele. E no processo de desencarne dele, ele estava sofrendo muito. E ele sofria muito com a família, com os filhos que haviam ficado e que estavam sofrendo muito com a distância dele. E o André Luiz, como sempre nos livros do André Luiz, começou a perguntar aos mentores por que ele estava sofrendo tanto, já que ele estava sendo envolvido em muito amor, tinha muitos créditos com o plano espiritual que estavam ajudando ele, e por que ele estava sofrendo tanto no processo de desencarne? E o André Luiz falou: olha, o mentor do André Luiz falou, ele, a despeito de todo o processo de encarne dele, ele ter feito o melhor que ele pôde, ele não olhou para si. Então, quando nós estamos aqui falando do Evangelho, o primeiro ouvido é para mim. E a reflexão do Evangelho é importante, como eu disse no começo, na questão 919, para a gente evoluir no Evangelho, para a gente conseguir praticar e ser homens e mulheres de bem, é preciso fazer essa volta para nós. Não adianta nós irmos, assistirmos o Evangelho e não deixarmos que ele crie raízes profundas dentro de nós. E que, sobretudo, dentro do que o Evangelho nos propõe, quanto que eu me adequo a isso? Quanto que eu, olhando dentro de mim, nessa conversa, como nos fala Santo Agostinho, na conversa do fim do dia, quanto que eu preciso melhorar? Quanto que eu consigo avançar nesse processo? É importante olhar para dentro de nós. E o mentor André Luiz vai nos falar o seguinte, que a lei de Deus, ela está para todos nós. Jesus vem e nos fala sobre a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, amar os inimigos. Ele fala que essa é a regra. Se nós praticarmos isso, nós seremos verdadeiramente homens e mulheres de bem. E aí tem todos esses detalhes de aprender a perdoar, de aprender a ser indulgente. E o quanto que cada um de nós absorvemos disso. Estamos todos nós aqui hoje, essa reflexão do Evangelho.
Cada um vai levar uma parte desse trecho do Evangelho. Esse trecho do Evangelho vai entrar uma pequena parte no coração de cada um de nós. E que isso se, porém, entretanto, nós estivermos abertos e com a terra boa e dispostos a deixar que essa mensagem cresça e faça raízes profundas no nosso coração. Então é isso, é sobre nós deixarmos o Evangelho crescer dentro de nós, abrir as portas do nosso coração e fazer essa reflexão. Então esse nosso irmão do Obreiros da Vida Eterna, ele de fato veio à casa espírita, fez o trabalho dele, ele fala, ele não ensinou aos seus próprios filhos a lição do Evangelho, a prática do Evangelho, abrir o coração para criar essas raízes profundas. Então agora estão sofrendo muito com a partida do pai. E ele recebe toda essa dor dos filhos e por isso que ele está sofrendo tanto. Então veja como que isso é importante. Nós vamos nos lembrar no trecho do Evangelho, a parábola do filho pródigo. E é a mesma coisa, se nós fazermos uma analogia, na parábola do filho pródigo, aquele pai que era um pai que tinha posse, tinha condições financeiras, ele vai e distribui o bem, os bens daquele pai seriam dos filhos, ou seja, é uma analogia com Deus, né? Ele distribui os bens, distribui as suas leis para os filhos. Agora, como que cada um vai usar aquele acesso, vai se beneficiar e vai usar as leis de Deus, é individual de cada um de nós. Assim como aqueles dois filhos, o pai tinha os bens, e aí um filho em determinado momento fala, olha pai, eu estou pronto para usufruir dos meus bens, e eu quero sair e viver minha vida porque eu acho que eu estou pronto para usufruir e para fazer o que eu quiser com os meus bens. Só que aí, o que esse filho fez? Foi para o mundo, pegou o bem dele, o pai deu, e ele percebeu que ele era inapto para o exercício daqueles bens. Assim somos nós também. Muitas vezes, nós entendemos que nós já temos conhecimento suficiente, entendemos que às vezes já sabemos amar, entendemos que às vezes já sabemos perdoar. E aí quando nós já estamos prontos, aí a gente pede para reencarnar. Não, agora eu estou pronto para perdoar. E aí chega aqui, o que acontece com a gente? A gente não consegue muitas vezes, a gente se equivoca, e às vezes a gente até consegue uns débitos maiores, como o filho pródigo. Mas Deus não perdoa? Não. Deus de novo dá oportunidade pra gente, e aí a gente vem, vai para o plano espiritual, busca de novo oportunidade, reencarna de novo. E aí, olhando para o filho pródigo, nós vamos observar que de forma diferente aqueles dois filhos não souberam usufruir dos benefícios. Um filho achou que estava pronto e não quis ir para o mundo e reencarnar. O outro não, preferiu ficar ali. Aí às vezes alguém quer ficar muito tempo no plano espiritual, mas ficou lá, nutrindo mágoa, né? Porque ele entendia que o pai tinha dado benefício para o outro irmão, a oportunidade para o outro irmão, mas ele ficou lá, ficou, mas ele não evoluiu também, porque ele ficou nutrindo mágoa pelo irmão, ficou com ciúmes porque o irmão pegou o dinheiro e foi embora, e quando o irmão voltou e o pai acolheu ele de novo, ele estava com raiva, ele estava com rancor, com ódio do irmão, porque o pai deu oportunidade para o irmão de novo. Então veja, os benefícios foi dado igual para os dois, mas veja como que cada um lidou diferente com esses benefícios. Assim somos nós. As leis de Deus, os seus ensinos estão para nós sempre à disposição. Mas como que cada um de nós absorve, como que cada um de nós pratica, é muito singular e muito único. Porque cada um de nós tem uma trajetória, teve um início da sua jornada espiritual e as experiências vão nos transformando e vão nos levando adiante, ou às vezes paralisando diante dos desafios que nós enfrentamos. Tem um filósofo que chama Humberto Roden, e ele fala sobre essa questão da nossa comunhão com Deus, né? Ele fala como se fosse um gráfico. Se nós imaginarmos um gráfico, nós temos a linha ali horizontal sendo a nossa vida na matéria, e a matéria de forma horizontal, e o eixo vertical como se fosse a vida do espírito e nossa elevação. Ele fala, as duas têm que andar junto, o eixo da horizontal com a vertical tem que andar junto, que nós estando encarnados, essa é a proposta da doutrina, estando encarnado, como fala nesse trecho do Evangelho sobre o homem de bem, estando encarnado, vivendo as necessidades e as propostas que o plano espiritual, que Deus nos propõe quando encarnados, viver a matéria, aprender a amar, aprender a perdoar. Por quê?
porque estando trabalhando, convivendo com as pessoas que nós convivemos, se o mundo está em guerra, se não está em guerra, se está em recessão ou não, nós estamos aqui, passando por todas as experiências da matéria, mas não perder o norte, não perder o foco, que isso aqui é só uma passagem, que a nossa vida real é a do Espírito. Porque nós precisamos desses dois objetivos, precisamos da matéria como experiência, como desenvolvimento do cognitivo, mas precisamos ficar de olho na nossa jornada espiritual e não abandonar o nosso compromisso com Deus e com a jornada espiritual. Porque esse filósofo vai nos falar que isso é estar em comunhão com Deus. Porque ele nos fala que estar em comunhão com Deus é a gente ter... Deus tem a liberdade suprema e Deus é eterno. E ele fala que quando nós estamos praticando as suas leis como devem ser, como é o nosso convite, como é o convite da doutrina espírita, que nós possamos exercer a lei de justiça, amor e caridade, nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus. Nós somos seus filhos e essa centelha divina vai crescendo cada vez mais, nós vamos entendendo o chamado divino dentro de nós e cada vez mais em sintonia com Deus, vai ficando mais fácil o nosso processo de aprendizado, a nossa evolução, até chegarmos à perfeição relativa. E Humberto vai nos falar que nós só somos felizes quando nós estamos em conexão e comunhão perfeita com Deus. A felicidade plena, ela não está nas coisas, em ter, mas quando nós estamos alinhados com as leis de Deus e sentimos que estamos praticando ou tentando praticá-las, como nos ensina o Evangelho de hoje. Isso é que nos dá felicidade plena, porque estamos conectados com o nosso Pai, com o nosso Criador. Paulo vai falar da mesma coisa em Coríntios 13, quando lá Paulo vai falar que o que conhecemos de Deus hoje é uma pequena parte, como se fosse um espelho muito embaçado. Ele fala, mas vai chegar o dia em que nós o entenderemos e o compreendemos e o veremos face a face. Tanto quanto nesse momento Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece cada um de nós, o coração de cada um de nós que está aqui. Mas nós às vezes desconhecemos Deus em toda a sua obra, em toda a sua plenitude, em todo o seu amor. Mas vai chegar um momento que por conta da nossa sintonia, porque Deus está onde está, nós precisamos caminhar em retorno ao nosso Pai. Então nós o desconhecemos, mas Ele nos conhece. Então, quando nós praticamos as suas leis, vamos nos aproximando de Deus, vamos nos aproximando. Chegará esse momento quando Paulo nos fala lindamente, em que o veremos face a face, por compreendermos as suas leis. Como Jesus, nosso amado Mestre, que quando foi designado para nos acolher e nos receber no planeta Terra, como fala em A Caminho da Luz, que ele e outros espíritos crísticos, numa reunião no plano espiritual, foi responsabilizado para receber o planeta Terra desde a sua formação. Então veja que bonito, Jesus compreende os pensamentos de Deus, Jesus compreende Deus, vê Deus. Nós chegaremos nessa condição. Essa é a proposta da doutrina espírita. Por fim, nós vamos finalizar. Eu quero trazer uma frase desse livro do Divaldo, em homenagem ao nosso amado Divaldo, por todo o trabalho amoroso e por muito que ele nos deu. Vou trazer uma frase desse livro. E Divaldo, Joana de Ângeles traz nesse livro Ilumina-te, ela fala que o silêncio para o espírito, o recolhimento, como nós estamos trazendo durante toda essa reflexão do Evangelho, esse momento que nós precisamos ficar com os nossos pensamentos, nos conhecermos, ver as nossas vulnerabilidades para que a gente possa trabalhá-las. Ela fala que o silêncio para o espírito é como se fosse água e alimento para o nosso corpo. Então é importantíssimo a gente tirar esse momento no dia de recolhimento, de prece e de autoconhecimento. E aí ela fala que ao longo da história, ela traz 3 exemplos. Ela fala, veja que o povo sai do Egito com Moisés e precisa ir para o deserto para refletir durante o período para chegar na Terra Prometida. Jesus, quando esteve entre nós, precisou ficar no deserto, orando durante um período para desenvolver o seu trabalho. E sempre que o mestre precisava, ele se recolhia para a oração e para aurir forças
para os desafios que ele teria que enfrentar. Paulo, depois que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, se recolheu no deserto por 3 anos, para que ele pudesse se preparar para daí então ele se tornar Paulo. E Joana vai falar que a gente não precisa de deserto geográfico, mas a gente precisa se encontrar conosco mesmo no deserto do nosso coração, para daí nós nos ouvirmos, nos compreendermos, e aí sim a gente vai ali nesse deserto escutar a voz de Deus e a voz de Jesus, que vai nos orientar em qualquer situação que nós estivermos passando. E por fim, eu vou trazer essa frase que Joana de Ângeles nos traz, aí é a frase dela mesmo, né? Quando te sentires na encruzilhada dos conflitos e das angústias, sem saber como progredir, busca o deserto. E no silêncio, Jesus te acercará, te socorrerá, orientando-te com segurança. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.